se sinta confortável de imaginar que está tendo um julgamento como seu direito fundamental determina, um julgamento imparcial. Eu listei, senhor presidente, 10 aspectos que me levaram à convicção de que o ex-juiz Sérgio Moro agiu com suspeição, evidentemente, foi suspeito e, portanto, agiu com parcialidade. Como pode, ministro, depois de tudo isto, intervenção nas eleições, assumir um cargo de ministro de Estado no governo que se beneficiou das suas decisões? Todo mundo tem o direito a um julgamento justo, a incluir o devido processo legal e a incluir a imparcialidade do juiz, do julgador. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Boa tarde, minha gente. Este é o Mutirão Lula Livre, justiça para Lula, justiça para o Brasil. Hoje a gente se encontra aqui numa atmosfera muito melhor, não é? Do que em todos os outros encontros. Talvez alguns já me conheçam, porque eu já estive em outros mutirões digitais do Lula Livre, mas meu nome é Pedro Camarão, eu sou jornalista, e agora eu sugiro que você convide seus amigos, suas amigas, para se juntar a nós, compartilhar a nossa live, comentar, mandar recado para o presidente Lula, porque hoje é um dia muito importante, muito especial para nós. Enquanto isso, a gente assiste a mais um vídeo que o Comitê Nacional Lula Livre preparou em agradecimento à luta de cada um, à luta de cada uma, que nunca teve dúvida. Moro é suspeito, Lula é inocente. É isso aí, muito obrigado. Contamos com vocês para as próximas etapas dessa campanha tão longa, tão árdua e tão importante para o Brasil. Logo mais, nós vamos tirar as dúvidas sobre a situação jurídica do ex-presidente Lula com o advogado Dr. Cristiano Zanin. Não perca! O nosso primeiro convidado dessa tarde, que nós estamos aqui aguardando, deve entrar a qualquer momento, é o ex-ministro, atual deputado Alexandre Padilha, que vai falar com a gente sobre o caos que o Brasil está vivendo nesse momento, não é mesmo? Estamos aqui enquanto o nosso querido companheiro Alexandre Padilha não entra. Vamos lembrar para vocês que todos os processos, né, que estavam aí, que pesavam contra o ex-presidente Lula, agora foram anulados, apesar que estavam em Curitiba, e a gente vai falar sobre isso hoje com o Dr. Cristiano Zanin. Ele vai responder a uma série de perguntas feitas pelo público, não é mesmo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui colocar para vocês uma mensagem muito importante de como a campanha Lula Livre
enxerga esse momento e o que é mais importante agora. Por favor, vamos assistir a este vídeo. Tia minha, faz o teste de Lula e a vacina. É isso aí, né? Como o presidente Lula já falou, e todos nós sabemos, aqui nós somos todos a favor da vacina, não é mesmo? Eu acho que agora a gente pode ver vou convidar todos os nossos seguidores e seguidoras para assistir uma mensagem muito bacana que a Kelly Mafor, que é da direção nacional do MST, mandou aqui para a gente. Por favor, vamos assistir esse vídeo. No Brasil, 15 milhões de pessoas estão passando fome, mas 84 milhões de brasileiros e brasileiras convivem com algum tipo de insegurança alimentar. Para acabar com a fome no nosso país, nós precisamos de uma reforma agrária popular. Lula é sinal de esperança, mas ao mesmo tempo é convocação para a luta, para ação concreta, para o trabalho de base. Desde o ano passado, o MST está envolvido em diversas ações de solidariedade. Foram doadas cerca de 4.000 toneladas dos acampamentos e assentamentos diretamente para as periferias urbanas. E para continuar essas ações, nós precisamos do seu apoio. Procure o MST nas redes sociais e se engaje em uma dessas campanhas, como, por exemplo, a Mãos Solidárias, lá no estado do Pernambuco, onde a companheirada está distribuindo sementes de milho crioulo para poder plantar o milho do São João. Estamos de volta aqui. A gente continua no aguardo do ex-ministro Alexandre Padilha para conversar com a gente. Então, enquanto a gente espera, eu vou conversar com a querida companheira Ana Flávia Marques, que é coordenadora de comunicação da campanha. Ana, cadê você? Vamos falar sobre esse momento importante, Ana. Sua câmera está fechada, seu microfone também aí. Seja muito bem-vinda. Seu microfone está fechado ainda. A frase clássica da quarentena. Tudo bom, Pedro? Tudo bom? Tudo bem, e você? A gente está aqui aguardando a entrada do Padilha, né? Mas, enquanto isso, é importante a gente falar um pouco da agenda dessa semana, depois que a gente teve a decisão do Supremo, que anulou, declarou Moro suspeito, anulou os processos do ex-presidente Lula e Lula inocente. A gente, para comemorar, a gente teve essa semana uma plenária com os comitês Lula Livre, muito importante, a turma muito empolgada, alguns estavam até vacinados, querendo ir já para a rua, a gente precisamos esperar um pouquinho mais. Então, a gente teve uma reunião, Pedro, para dizer que a luta continua, né? A perseguição contra o ex-presidente Lula não acabou o mundo inteiro. A gente ainda tem alguns processos para serem anulados, para serem cancelados. E depois de ter sofrido um golpe e também uma prisão política, onde Lula passou por mais de 580 dias, a gente precisa estar muito vigilantes, muito atentos e fortes. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Está começando o nosso mutirão. Nós vamos receber agora, na sequência, né, a Débora, a Tânia, outros companheiros para falar com vocês. Então, eu vim aqui mais dar um alô e agradecer toda a militância Lula Livre, que ajudou muito na comunicação neste último período. Agora eu deixo com você, Pedro. Tá certo, Ana, muito obrigado, hein? Então, vamos lá. Como se não bastasse o nosso beócio presidente, perdão da expressão, mas enfim, ser um aliado do coronavírus, né? O governo Bolsonaro também é patrocinador do desemprego, da fome, da perseguição à ciência. Em meio a tanta crise que a gente está vivendo, as ações de solidariedade, elas têm ganhado um papel que é fundamental.
Então, nós convidamos aqui 2 companheiras para falar sobre campanhas importantes que estão acontecendo. A Débora Pereira, que é da direção do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é quem vai conversar com a gente primeiro, e depois a gente vai receber a Rosana Barroso, que é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundários. Então, eu queria, por favor, Débora, pedir para que você explique como são organizadas as ações do MTST. Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão participando dessa live muito importante. Estamos aqui muito felizes, né, na inocência do Lula, que a gente sempre teve nessa briga. É muito importante essa live de hoje. Bom, nós do MTST, Pedro e a todos os telespectadores, desde o ano passado a gente já havia feito um cálculo que a situação do Brasil ia ficar bastante complicada, né? Tendo em vista, no ano passado, as observações de como que estava se dando a pandemia nos outros países, nós, MTST, ano passado, resolvemos fazer uma grande vaquinha de solidariedade. Hoje, ano passado, a gente conseguiu comprar bastante cestas básicas, naquele momento difícil para estar distribuindo, né, ajudar as costureiras, que também o ramo têxtil estava muito complicado, né, eles estavam sofrendo muito, então a gente ajudava essas costureiras e produzia máscara, entregava de forma gratuita, e álcool em gel. E todo mundo está acompanhando a situação que a gente está vivendo esse ano, e que cada vez se agrava, está pior do que foi o ano passado. Ano passado ainda tinha a questão, as pessoas estavam muito mais solidárias, né? Tinha a questão de ser um ano eleitoral, e esse ano, o que a gente vem observando da situação política que a gente está vivendo, né? A gente está passando por um período muito difícil, de uma crise sanitária e de uma grande crise econômica, onde milhares e milhares de famílias estão ficando desempregadas e o custo de vida está muito alto. Eu estava até observando um dia aqui no meu bairro, o ovo que era R$10 está R$15, o óleo R$10, botijão de gás R$100. A gente vai no mercado, o trabalhador não tem mais os direitos de comer a carne, né? R$40, R$45, não tem mais esse direito. E os alimentos, né? O custo de vida tá muito, muito difícil. E nós, do MTST, resolvemos esse ano fazer um grande projeto, tendo em vista que as pessoas que vão estar sendo afetadas por essa crise que a gente está vivendo e que já estão sendo afetadas são as pessoas de baixa renda, as pessoas que moram na periferia. Então, nós iniciamos esse ano com um projeto de cozinhas solidárias. A ideia o MTST está presente não só aqui em São Paulo, mas em outros estados, e a ideia é ter cozinhas nos 11 estados e 16 cozinhas, né? É uma iniciativa muito interessante. No dia 13, a gente fez a nossa primeira inauguração na região da Brasilândia, no distrito do Damasceno, onde é uma região que também foi muito afetada, né, com a pandemia, uma região onde tem uma grande vulnerabilidade, as pessoas estão bastante vulneráveis. A gente resolveu fazer essa cozinha na região da Brasilândia. E também a gente inaugurou uma cozinha em Alagoas. E a gente vai ter até o final de abril, que a gente idealiza fazer, é inaugurar essas 16 cozinhas nos diversos estados do Brasil. E é uma ideia que a gente sabe que, assim, pela situação que a gente está vivendo, Pedro, a gente sabe que é pequeno em vista da quantidade de pessoas que estão passando fome e necessidade. Mas a gente resolveu, nesse momento, fazer aquilo que os governantes não estão fazendo, né? Não estão olhando, eu falo os governantes, tanto a nível federal, estadual e municipal. Não se tem um respeito à vida das pessoas. Bolsonaro ainda continua com essa forma, do jeito de governar, de uma forma genocida, né? Teve até um grande debate e polêmica sobre a questão de genocida, mas é isso que ele está fazendo. A forma dele de governar está levando que as pessoas, está levando à morte das pessoas. E isso é uma irresponsabilidade, a gente sabe que é proposital. É um verdadeiro desrespeito à vida e à saúde das famílias. Então, a gente da MTSC estamos com esse grande projeto e a gente quer também ser inspirador para que outras pessoas, talvez sem a ideia, que tenham as condições, também possam estar fazendo a sua cozinha solidária de forma voluntária. Se a gente tentar analisar um pouquinho a questão da fome, que está muito presente
a questão da fome que está muito presente das pessoas, né? E é isso. E só para finalizar, o nosso projeto ele conta por ajudas voluntárias, né? A gente tem um projeto onde as pessoas estão podendo fazer doações de 10, 5, 20, aquilo que a pessoa pode doar e que não vai fazer falta. E estamos abertos também para todos que possam querer se unir, se somar com a gente nesse projeto. Vai ser muito importante, a gente vai tentar fazer a diferença aí, em vista desses tempos difíceis que a gente está vivendo. É importante ressaltar esse trabalho, né, Débora? Porque para esse governo, para tanto federal quanto estadual, o que, enfim, muitos dos governos estaduais, o que impera é a política mesmo da morte, de plantar a fome no país, né? Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, Pedro. E a gente que tem um trabalho nas periferias, né, nas favelas, a gente vê o quanto isso se reflete. A gente vem visitando diversas famílias e famílias que a gente vai na casa e a mãe lá solteira, abre a geladeira, não tem nada na geladeira, nada no armário. E, por outro lado, a gente vê que até agora não saiu nenhum auxílio emergencial, né? A gente estava aí também travando uma grande batalha para que o auxílio voltasse a ser R$600, mas até agora não saiu nada. Então, são quase 4 meses as pessoas sem ter nenhuma perspectiva, porque foi muito importante o valor de R$600, ainda assim que a gente sabia que era pouco. O que está sendo previsto é um valor de 250, de 150 a 250 reais. A gente sabe que isso é muito pouco, não tem como sobreviver, né, com esse valor. E a gente está nessa briga aí, nessa pressão do aumento, fazendo a oposição, e não só fazendo a briga como pressão, mas também fazendo a briga na prática, né? Mostrando outras formas, outras soluções, outras formas alternativas para que a gente possa estar ajudando essa população mais vulnerável. Tá certo, é isso aí, Débora, muito obrigado. A gente está recebendo aqui muitos comentários em apoio à iniciativa como a de vocês, e então a gente pede para que as pessoas realmente busquem ajudar, não é verdade? Essas iniciativas. Então, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, gente, e que todos com Deus. Até a próxima. Bom, agora, daqui a pouco, a gente vai falar com a Rosana, mas antes disso eu vou receber aqui o deputado federal por São Paulo e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que já está aqui conosco, não é mesmo? Cadê? Opa, tô aqui. Agora sim. Boa tarde, deputado, como vai, senhor? Espero que bem. A gente está aqui nesse mutirão Lula Livre, que, como eu disse no início, melhor do que antes, né? Afinal de contas, temos agora o presidente Lula inocente, mas a verdade é que o Brasil vive uma situação caótica, né? A gente já, em mais de um ano de pandemia, a gente já ultrapassa aí 300 mil mortes. E o que a gente vê é só caos, nada além de caos. Então eu queria ouvir do senhor quais são os principais... O que pode ser apontado como crime cometido pelo Jair Bolsonaro e depois o que deveria ser feito para sanar essa situação tão difícil que a gente vive? Olá, Pedro. Olá a todos do Comitê Lula Livre. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão ouvindo bem? Então tá ótimo. Queria dar um grande abraço em cada um de vocês. Hoje de manhã eu participei de uma atividade fantástica que o pessoal do Comitê Lula Livre aqui de São Paulo fez, conversando com todas as cidades do estado, o pessoal passando, mostrando a situação, o quadro. Eu vou começar falando uma coisa que eu falei de manhã, né? Eu acho que é muito importante o Comitê Lula Livre, agora que o presidente Lula está livre, recuperou seus direitos políticos, e tem uma verdadeira injeção de ânimo, de esperança no povo brasileiro, injeção de ânimo, de esperança. As pessoas estão sofrendo por conta da fome, do aumento da situação de pobreza, os profissionais de saúde estão sofrendo lá no dia a dia. Eu sou deputado, mas continuo como médico, infectologista,
universitários, acompanho os meus alunos no atendimento nas unidades básicas de saúde, entrando direto nos hospitais, nas UPAs que nós fizemos quando fomos de governo. Imagina o que seria do Brasil se não fosse as UPAs 24 horas nesse momento. Imagina o que seria do Brasil se não fosse o SAMU, com criações dos nossos governos, Lula e Dilma. A vinda do presidente Lula, o discurso que ele fez no sindicato metalúrgico, as entrevistas que ele está fazendo, tem dado uma injeção de ânimo, de esperança para todo mundo. A gente precisa disso, porque o momento está muito difícil, muito difícil. Eu acho, viu, Pedro, antes de mais nada, eu acho que o grande desafio dos comitês de Lula Livre, a partir desse momento, reforçar aquilo que eu sei que muita gente já vem fazendo, eu venho acompanhando isso desde quando começou a pandemia. Eu acompanho direto aqui o trabalho que está aqui em Heliópolis, que é a maior favela aqui na cidade de São Paulo, do pessoal da UNAS, muito problema de moradia, de Heliópolis, acompanho o pessoal da Frente Luta pela Moradia, vários movimentos ligados central dos movimentos populares, acompanho muito perto o pessoal do MST, vem fazendo solidariedade, a produção dos alimentos. Mas a gente tem que dar um passo além. Acho que os comitês do Lula Livre tem que se transformar definitivamente em comitês do Lula Livre contra a fome, contra a carestia, de solidariedade, de defesa da vida, porque essa organização que nós fizemos em todo o país, ela tem que estar, eu sei que está muito presente, tem que estar ainda mais presente, podemos dar um peso nacional para isso, nessas novas formas de organização que o povo está fazendo, para sobreviver, para enfrentar essas dificuldades. Né? E esse, sem dúvida alguma, é o primeiro crime cometido por Bolsonaro. Bolsonaro não é incompetente, Bolsonaro não é trapalhão, Bolsonaro não é louco. Né? O problema de Bolsonaro não é psiquiatra. O problema de Bolsonaro é Código Penal, é crime de responsabilidade, é impeachment, é fora Bolsonaro. Né? O Bolsonaro implementa uma forma de responder à pandemia, que é um projeto muito articulado que envolve um conjunto de crimes. É um projeto onde ele utilizou os instrumentos do governo, as decisões que o governo pode tomar, os instrumentos do Estado brasileiro que ele dirige, porque ele é chefe de governo e chefe de Estado ao mesmo tempo, né, como presidente da República, para colocar a maior parte do povo brasileiro num corredor da morte. Porque ele acreditava, daqueles que acreditavam, que essa pandemia seria controlada se muita gente se infectasse o mais rápido possível. Ele falou isso várias vezes, falou assim, isso aqui só vai controlar quando muita gente morrer, quando muita gente se infectar. Então tem um projeto incrível. Quando ele toma várias decisões que ele tomou, todas elas são crimes contra a vida, nesse sentido são crimes de responsabilidade que cabe impeachment, por isso nós apresentamos o pedido de impeachment já em maio do ano passado, quando todas as decisões que ele tomou, por exemplo, para impedir o acesso da população brasileira a um tratamento adequado, para impedir a ampliação de testagem no país, o Ministério da Saúde bloqueou a ampliação de teste no país, para preparar os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família que estão espalhados pelo Brasil para cuidarem, para fazer a vigilância, para poder identificar quem são as pessoas de maior risco. Quando ele tomou a decisão de acabar com mais médicos, o programa que eu participei da criação durante o governo Dilma, que levou, quando tirou quase 10 mil médicos cubanos que estavam aqui no Brasil, o programa mais grande que levou médicos para as áreas indígenas, para os bairros periféricos das grandes cidades. Aqui na minha cidade de São Paulo, chegou a ter 300 médicos de mais média aqui em São Paulo. Depois que eles foram embora, não teve nenhum médico fixo ali em cidade de Tiradentes, em Guaianazes, em várias unidades onde eles estavam, no extremo da Zona Sul, no Paraisópolis, nas grandes favelas de São Paulo. Né? Então, ele cometeu um conjunto de crimes contra a vida. Quando ele se negou a contratar as vacinas que foram ofertadas para o Brasil já em junho do ano passado. Eu como deputado federal, o pessoal pode acompanhar aí nas redes sociais, no @padilhando, pode acompanhar, criticar. A nossa atuação como deputado federal foi, no ano passado, compor uma comissão de acompanhamento das ações da Covid-19. Desde junho do ano passado, essa comissão faz audiências públicas com todos os produtores de vacina, com o Ministério da Saúde junto, com a Anvisa, para forçar que fossem feitos contratos, as parcerias.
Todo mundo pode entrar lá no site da Câmara dos Deputados, procura lá a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, estão todas as audiências públicas registradas lá. Você pode ver todas as audiências que foram feitas. E todas elas foram oferecidas para o Brasil, junho, agosto, até setembro do ano passado, o total de quase 600 milhões de doses de vacina que o Brasil contratar, de vários produtores. E Bolsonaro se negou a contratar, porque ele não queria trazer vacinas para o país. A Organização Mundial de Saúde ofereceu para todos os países do mundo a possibilidade de um país fazer uma assinatura de contrato para reservar doses para 30% da população. O Brasil tinha direito a contratar 138 milhões de doses de vacinas para a Organização Mundial de Saúde até setembro do ano passado. O Bolsonaro se negou a pedir a cota máxima, que eram 138 milhões de doses, acabou pedindo 10% da população, são 46 milhões de doses. Então, o Bolsonaro se negou a trazer vacinas para o país. Então, tem um conjunto de crimes que nós falamos, são crimes contra a vida. Além disso, Bolsonaro cometeu crimes contra as regras sanitárias do país. Todas as recomendações feitas pelas autoridades sanitárias do país, seja o Ministério da Saúde, a época, seja a Anvisa, a Agência de Vigilância, seja as recomendações da OMS, Bolsonaro foi contra cada uma delas, cometendo um conjunto de crimes contra as regras sanitárias do país que compõem esses crimes contra a vida, contra o direito à saúde. Conscientemente, porque ele se alimenta. Bolsonaro optou diante da pandemia a defender um projeto, então um projeto de estímulo à morte, de questionamento dos vulneráveis, de desprezo à vida. Ele se alimenta disso, ele compõe uma base política. Além disso, o Bolsonaro cometeu um crime gravíssimo, que são os crimes contra a democracia, que também compõem os crimes de responsabilidade. Porque Bolsonaro, mais de uma vez, fez discursos contra as instituições democráticas do país, seja o STF, seja o Congresso Nacional, mais uma vez fez alusões à ditadura militar, recentemente agora está fazendo alusões à comemoração do dia 31 de março, como data do golpe militar, mais de uma vez fez alusões sobre desbotar o papel do Congresso Nacional, atacar, não respeitar o papel do Congresso Nacional. São considerados crimes contra a democracia, que também compõem os crimes de responsabilidade. Além disso, o Bolsonaro cometeu fez atos diretos dele, por exemplo, de vetar projetos de lei que se configuram crimes contra a vida. Por exemplo, o Bolsonaro vetou um projeto de lei, que eu sou coautor, e garantia proteção aos povos indígenas nessa pandemia. Ele vetou integralmente o projeto, negando esses povos por o direito à água potável diante da pandemia. Nós conseguimos derrubar o STF, né? Sim, nós conseguimos derrubar o veto, esse projeto de lei. Depois o plano que ele apresentou ao STF era um plano insuficiente, foi questionado pelo próprio STF qual seria o plano da proteção aos povos indígenas. Bolsonaro vetou um projeto de lei, que eu também sou um dos autores, era um projeto de lei que buscava garantir um benefício para os profissionais de saúde que foram vítimas da Covid-19, alguns deles tiveram que ser afastados permanentemente do seu local de trabalho, outros infelizmente morreram. O Brasil, por exemplo, é o país onde mais morreram profissionais de enfermagem em todo o mundo, então a gente queria dar um benefício para os familiares dessas pessoas. Ele vetou esse projeto, a gente conseguiu derrubar esse projeto há 2 semanas atrás. O projeto está válido, virou lei, mas são atos diretos do presidente no sentido de ações contra a vida. Então, por conta de tudo isso que nós estamos pedindo impeachment fora Bolsonaro, por conta de tudo isso também eu, em junho do ano passado, fiz uma denúncia junto com os ex-ministros da Saúde de vários governos, aos tribunais internacionais penais, à ONU, à Comissão de Direitos Humanos da OEA, a Organização Mundial de Saúde, pelo crime de Bolsonaro, enquadrando como um crime de genocida, alguém que está colocando um povo em risco, levando um povo para um corredor da morte. Então, tudo isso aconteceu no ano passado, muita gente imaginava, poxa, passamos 2020, agora vem 2021, as coisas começam de novo.
e é quase aterrorizador o fato de estamos há 1 ano da pandemia e nesse momento estamos em um período mais crítico. Já foi muito crítico, já foi uma grande tragédia que aconteceu no ano passado. Nós estamos vivendo desde o final de fevereiro, mês de março inteiro, o momento mais crítico da pandemia, o momento com o maior número de mortes por dia. Ontem o Brasil teve o recorde no número de mortes, foram mais de 3.500 mortes. Para se ter uma ideia, o Brasil teve 2 vezes mais mortes ontem do que o segundo colocado do mundo em número de mortes e 5 vezes mais do que o terceiro colocado. Então, a gente tem uma noção do que significa o momento atual do país, um plano de vacinação tendo a parte de tartaruga. Eu fui ministro do presidente Lula, era ministro da coordenação do presidente Lula quando tivemos a pandemia do H1N1, 2009, 2010, há 11 anos atrás, e a gente vacinou mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses. Estamos terminando o segundo mês de vacinação, já cumprimos o segundo mês, já passando 2 meses de vacinação, não chegamos nem a 20 milhões de pessoas que receberam a primeira dose de vacina. Então, esse ritmo de vacinação a passo de tartaruga, enquanto o vírus anda num avião supersônico. Surgindo variantes, aumentando o risco de transmissão, e infelizmente muita gente querendo ganhar dinheiro numa situação como essa, querendo lucrar numa situação como essa, ou querendo privilégio só para si. Todo mundo tem acompanhado um esquema em Minas Gerais que nós temos denunciado enquanto deputado federal, a bancada do PT está junto nisso, que eram empresários que fizeram um tráfico internacional, parece importaram de forma ilegal uma vacina, tentando montar aqui no Brasil um camarote clandestino de vacinação, sem controle nenhum, de forma absurda, reproduzindo a ideia, né, de privilégios, que querem viver eternamente em camarote. Que é isso, Pedro, e assim, muita luta, e eu acho que nós temos um papel importante. O presidente Lula dá um ânimo danado para todos nós, uma injeção de esperança, está animado, daqui a pouco toma a segunda dose de vacina, se sente mais seguro ainda para poder conversar com as pessoas e rodar o país. E nós temos que transformar, eu acho, definitivamente os nossos comitês Lula Livres em comitês contra a fome, comitês da solidariedade, em defesa da vida em cada canto desse país. Tá certo. Deputado, muito obrigado. Só queria fazer uma pergunta muito rápida só para o senhor. O que o senhor acha que o Bolsonaro tinha que fazer em primeiro lugar? Assim, tudo bem que ele obedeceu bem o Lula, né? Começou a usar máscara, supostamente criou um comitê de crise, mas o que o senhor acha que precisaria ser feito ali, assim, de mais urgente? Ele teria que fazer hoje ele tem que fazer 2 coisas. Primeiro, solicitar à Organização Mundial de Saúde a revisão desse contrato, porque a OMS ofereceu 140 milhões de doses de vacina para ele quis só 46, e em setembro do ano passado, solicitar que possa pedir 140 milhões de doses de novo para acelerar essa vacinação o mais rápido possível, o Brasil andar. O Brasil hoje é uma grande ameaça para o mundo. Segundo, instituir, junto com os governadores e prefeitos de todo o Brasil, um lockdown nacional em todas as regiões de saúde, que tem mais de 75% de leitos ocupados, tem que se fechar a circulação nas cidades para reduzir a transmissão, porque senão não vamos, e já não está suportando. Tem várias regiões já entraram em colapso, não tem mais oxigênio, não tem mais medicamentos. Não existe nenhum sistema de saúde do mundo, nem os mais consolidados, como o Sistema Nacional Público Inglês, como o Sistema Público Espanhol, como o Sistema de Portugal, que sobreviveram a essa pandemia sem ter que fazer lockdown. A Inglaterra, o Reino Unido, está com mais de 30% da população deles vacinada já. Mais de 30% vacinado, mas está em lockdown. Porque sabe que se abrir, rapidamente corria o risco de ter colapso no serviço de saúde. Então, está se segurando e agora vão abrir lentamente. Então, o Bolsonaro tinha que, de imediato, junto com os governadores, prefeitos, Congresso Nacional, sociedade, instituir em toda a região do país, se tiver 75% dos UTIs, tinha que entrar no chamado lockdown, trancar tudo de imediato para que a gente possa reduzir a transmissão. Tá certo. Bom, deputado, agradeço muito a sua participação. Eu só queria aqui falar um comentário que a gente recebeu da Sônia Hoffmann, no seguinte: mais médicos fez a diferença para as populações mais necessitadas. Ali já começava o desmanche
da saúde no Brasil. Então, muito obrigado, viu? E até a próxima. Um abraço. Bom, agora a gente vai aqui convidar a Rosana, que é da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ela participa de uma iniciativa muito importante, é uma das lideranças dessa iniciativa, é a campanha Vida, Pão, Vacina e Educação. Rosana, boa tarde, como vai você? Eu gostaria... Pode falar. Desculpa. Boa tarde, Pedro, eu vou bem, e você? Bem também, muito obrigado. Eu gostaria, Rosana, por favor, que você explicasse aqui, contasse para a gente um pouco de como surgiu a campanha e o que vocês têm planejado de ações. Pedro, primeiro agradecer o convite, sempre bom estar junto de tantos companheiros, companheiras que lutam em defesa do Brasil, da democracia, da vida, nesse momento tão difícil que a gente tem passado. E essa campanha surgiu de uma luta que nós temos travado nesse 1 ano de estudantes secundaristas, como você mesmo me apresentou, né? Eu sou Rosana, estudante do pré-vestibular e presido hoje a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e a gente tem falado muito da educação em tempos de pandemia, né? Falado das dificuldades que sofrem os jovens, da fome, da desnutrição infantil, que faz cada vez mais parte da vida do povo brasileiro, das famílias, do desemprego, do subemprego, e como isso atinge as nossas famílias, né? De quem são os pais desses jovens, né? Quem são os pais desses jovens? Fazem parte, certamente, dessa gigante estatística triste que a gente tem visto, do auxílio emergencial que agora, né, diminui com gás a R$100, está num preço, ou seja, absurdo, né? Um valor absurdo para essas famílias, da violência que aumenta, da distância do acesso à educação, da violação de um direito garantido na Constituição Federal, que é o acesso à educação, que o governo Bolsonaro tem impedido, né, tem violentado os estudantes brasileiros a partir do momento que não garante internet, comunicação, nem políticas públicas de amparo a essas famílias que têm passado dificuldade com esse cenário de agravamento da desigualdade social. Então, nesse 1 ano, a gente vem formulando, vem falando, vem pensando saídas, vem apontando necessidade da criação urgente de um plano nacional de educação em tempos de pandemia. Inclusive, lançamos há pouco a nossa nota técnica sobre direito humano à educação, que está no nosso site, né, da UBS, está nas redes da UBS também, no Instagram, no Twitter. Quem quiser acessar pode ir lá acessar esse nosso documento. E a gente ficou pensando como que a gente consegue traduzir as necessidades desses jovens em uma palavra de ordem que consiga unificar também as necessidades do povo brasileiro. Até porque a educação, ela não é uma pauta isolada, né? A defesa da vida e da educação, na verdade, é uma coisa só. Porque a educação, ela muda as nossas vidas no individual. Eu, por exemplo, quero ser a primeira da minha família na universidade, né? Quero mudar minha vida com isso, mudar da minha família, mas mais do que isso, quando a educação pública avança, ninguém retrocede, pelo contrário, o Brasil avança junto. O desenvolvimento social, tecnológico, econômico, a soberania, a gente caminha em caminhos melhores quando a educação avança. E nesse momento de tanta dificuldade, de agravamento da desigualdade social, de um momento negacionista, né, a educação também faz parte dessas respostas que nós precisamos. Da onde vem a vacina, a ciência, a pesquisa, né, da onde vem a saída para tantas crises. Então, a educação está no centro do debate para um Brasil que supere as crises da pandemia do coronavírus. E a gente começou a formular e questionar quais são as palavras que traduzem, então, as necessidades do povo brasileiro nesse momento. Daí surgiu vida, pão, vacina e educação. Vida porque, nesse momento, nós estamos lutando contra o governo negacionista, né? Que tentou nos colocar a goela abaixo um remédio nada comprovado cientificamente, né, a sua eficácia, tentou enganar o povo brasileiro com remédio de verme, tentou falar, né, que era uma gripezinha enquanto milhares e milhares de pessoas morreram, inclusive minha solidariedade a pessoas que perderam familiares, assim como eu, para essa doença terrível com a Covid-19, né? Vida porque a juventude negra não parou de morrer em tempos de pandemia, pelo contrário, até dentro de casa continuaram sendo assassinadas com tiro na barriga, como o caso do menino do Rio de Janeiro que brincava na sala de casa. Vida porque os trabalhadores essenciais, as trabalhadoras essenciais, para além dos da saúde, né, que quero aqui
deixar toda a minha solidariedade e admiração, mas também as caixas de supermercado, as empregadas domésticas, como a minha mãe, que tiveram seu direito de isolamento social impedido, né? Estão morrendo, foram os primeiros a morrer, foram os primeiros a não ter acesso a uma saúde de qualidade por conta dessa política de desvalorização do SUS, da saúde pública. Pão, porque nós estamos falando nesse momento de fome, de um país que volta para o mapa da fome, de um país que teve que lutar bravamente para conquistar o auxílio emergencial de R$600, e ainda assim, nesse momento, né, teve que escutar de um governo que nós precisávamos escolher entre comer, acessar a educação, a saúde, porque era isso que o governo Bolsonaro queria fazer através da PEC 186, né? Ou seja, condicionar a permanência do auxílio emergencial ao desmonte da saúde e da educação, inclusive de uma vitória muito importante, que foi o Fundeb, novo e permanente, né, no ano passado. Então, o pão por conta disso, né, porque nós estamos falando de um Brasil que está imerso na fome. Vacina, porque nós lutamos imediatamente pela imunização urgente de todo o povo brasileiro para que a gente possa superar essas dificuldades, porque nós acreditamos na ciência, na pesquisa, porque nós não queremos continuar vendo países e mais países avançando enquanto nós retrocedemos por pura birra de um presidente que se alegra com a morte, né? Que nega a vacina, que nega a pesquisa, que nega os institutos federais, as universidades federais, e por isso, inclusive, tenta sempre cortar dos institutos, das universidades, intervir na democracia interna dessas nossas instituições e educação, porque, como disse, não há Brasil que supere as crises da pandemia do coronavírus se a educação não estiver no centro do debate. E nós não podemos continuar assistindo um Brasil que há um ano tem um número gigantesco de abandono e evasão escolar, tem um número histórico, né, de abstenção no Exame Nacional do Ensino Médio. E esse é um projeto de um governo que já colocou que a prioridade para eles o homeschooling, porque toda a conquista que tivemos até aqui, eles querem retroceder. Para eles, jovem negro, periférico, indígena, no ensino superior, não dá mais. Eles querem construir um Brasil onde a nossa realidade seja realidade de desesperança, de desespero. Por isso, essas são as palavras de ordem da juventude brasileira, mas mais do que isso, as palavras de ordem do povo brasileiro que não aguenta mais um governo que quer nos colocar numa vala de desespero, de morte, de tristeza, de ansiedade. Esse não é o Brasil dos nossos sonhos, esse não é o Brasil que nós vamos deixar que continue acontecendo e sendo realidade. Então, essas são as palavras de ordem que nós demos, então, a nossa jornada de lutas da juventude no mês de março, já caminho para finalizar. A nossa jornada de lutas da juventude do mês de março, tendo o dia mais importante, o dia 30, onde nós vamos ocupar todo o Brasil com faixas, com cartazes, enfim, nas redes sociais. E eu convido todo mundo que quiser fazer parte dessa nossa campanha a assinar esse nosso manifesto, essa nossa campanha no site vidapãovacinaeducação.com.br. Lá você pode receber os nossos materiais para construir com a gente no dia 30 essa grande jornada de lutas, fazer parte da campanha e alastrar todo o Brasil com essa palavra de ordem, né? O Brasil é maior do que o Bolsonaro e nós lutamos para provar isso. Daqui a um ano nós temos um desafio gigantesco nas urnas, né? E precisamos chegar lá com unidade, fortes, lutando pela vida, pelo pão, pela vacina, pela educação. É possível superar esse momento, mas nós vamos precisar lutar muito para que isso aconteça. É claro, né? É um momento difícil, um momento de ansiedade e dificuldades, mas com uns aos outros nós podemos plantar essa sementinha de esperança e voltar a ter um Brasil que possa ser feliz. Então, dia 30, essa é a palavra de ordem da juventude, essa é a palavra de ordem do Brasil. Vida, pão, vacina, educação. Tá certo. Rosana, muito obrigado pelas suas palavras. Você aqui, acho que deu uma mensagem muito clara e muito importante, né, para todos nós. Então, agradeço muito a sua participação. De verdade, todos, por favor, contribuam com a campanha. Bom, gente, no próximo bloco nós vamos conversar com a advogada e liderança da Associação de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Mas, antes, a gente vai assistir aqui um vídeo que mostra algumas atividades feitas pelos comitês estaduais Lula Livre.
Tá certo. E como eu já anunciei antes dessa passagem de bloco, a nossa convidada agora é a advogada Tânia Maria Saraiva de Oliveira, que é da ABJD. Boa tarde, Tânia. É um prazer falar com você novamente. Oi, boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras do Mutirão Lula Livre. Obrigada pelo convite e é muito bom estar aqui. Legal. Bom, primeira pergunta que eu já queria fazer para você é o seguinte. O Sérgio Moro, ele pode ser condenado pelos crimes que ele cometeu, e os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, que claramente também praticaram abuso de poder, entre outros crimes, todos podem ser condenados? Podem e devem, né? Moro e os procuradores da Operação Lava Jato cometeram muitos crimes, não foi só de abuso de autoridade. E para além da discussão, porque existe uma discussão sobre validade dos autos da Vaza Jato e da Operação Spoofing, porque são frutos de hackeamento. Acontece que existem muitas provas no âmbito da Operação Lava Jato contra os procuradores da Operação Lava Jato e contra o Sérgio Moro, que não dependem desses áudios, né? Por exemplo, a ação ilegal dos agentes estrangeiros na Lava Jato, né? Tem nomes e detalhes das ações de agentes do FBI na Lava Jato no Brasil. Já foi objeto de questionamento, inclusive, pelo ministro Ricardo Lewandowski ao Ministério da Justiça, né? Isso por quê? Porque, obviamente, a ação de agentes estrangeiros numa investigação penal no Brasil só seria possível com a assinatura de um termo de cooperação bilateral em matéria penal, que teria que ter passado pelo Ministério da Justiça. Já se sabe que não houve esse pedido de autorização. Estou dando um exemplo de um crime evidente, já tem N divulgações sobre isso, né, que eles devem ser responsabilizados. Então, existem crimes que os áudios ajudaram a revelar, de certa forma, mas que são comprovados por documentos que estão nos próprios processos da Operação Lava Jato. E é preciso que os procuradores e que o Sérgio Moro sejam responsabilizados, Pedro, porque tanto administrativa como criminalmente, porque não se pode admitir o uso do aparelho de Estado via sistema de justiça para fazer valer uma posição que, na verdade, é política ideológica, né? Não se combate crimes cometendo crimes, foi uma frase que a gente ouviu muito no julgamento no Supremo Tribunal Federal, usada por mais de um ministro até, né? E eu poderia complementar dizendo que não se cria crimes fictícios para combater inimigos ideológicos. Essa é uma frase que tem faltado nessas discussões aí que a gente tem visto. Bom, a segunda pergunta que eu queria fazer tem a ver com uma palavrinha que surgiu junto com a Lava Jato, pouca gente ainda conhece, mas vamos fazer de tudo para que todas as pessoas conheçam, que é o lawfare. Essa guerra jurídica contra o Lula, ela impacta o meio jurídico aqui no Brasil, e como isso é tratado e será tratado daqui para frente no mundo acadêmico, por exemplo? Então, assim, vamos tentar pontuar aqui sobre o lawfare, né? A Lava Jato foi uma operação montada com o objetivo de criminalizar e perseguir determinado projeto político. E, para isso, ela precisava retirar da cena política o principal líder que representava esse projeto político. E retirar o ex-presidente Lula da vida pública, naquele momento, era retirá-lo das eleições e eleger Jair Bolsonaro, que é o projeto político com que a Lava Jato se identifica, né? Então, a gente sabe que a Lava Jato foi fundamental para o impeachment da ex-presidenta, da presidenta Dilma, e para a eleição de Jair Bolsonaro. E como é que isso aconteceu, né? Com o uso dos instrumentos do sistema de justiça, né? Em que se criava uma teia de legalidade aparente, somente aparente, né? Sob o falso argumento de combate à corrupção. Isso com o amplo apoio da mídia empresarial, né? Que cuidava de transformar os membros da Operação Lava Jato em heróis nacionais. Então, assim, a Lava Jato criava uma teia de ações com vários inquéritos separados que viravam várias ações para dificultar, inclusive, o trabalho da defesa. E cada etapa era um grande espetáculo midiático. Esse processo do uso sistemático e estruturado dos instrumentos do sistema de justiça para perseguir é o que se chama de lawfare, né? E houve uma condenação dessa prática durante esse período da Lava Jato por inúmeros juristas dentro e fora do país, né? E aí é interessante lembrar alguns nomes,
porque em todo esse tempo houve diversas manifestações de juristas dentro e fora do país, né? Inclusive, para lembrar nomes, um manifesto foi assinado pela professora Susan Rose Ackerman, que era a professora citada o tempo todo por Deltan Dallagnol como a grande, e é de fato uma das maiores respeitadas, é a professora de Yale, nos Estados Unidos, a Universidade de Yale, Estados Unidos, uma das grandes estudiosas do tema da corrupção. E era citada, ele citou até o momento que ela assinou um documento sobre as ilegalidades cometidas na Operação Lava Jato e condenando a Operação Lava Jato em documento. Um outro nome muito importante é do professor Luigi Ferraioli, citado em inúmeros julgamentos do Supremo e também por mais de um ministro do julgamento agora do HC. Então, o que é importante a gente ver? Existem também diversos outros líderes políticos aqui na América Latina vítimas de lawfare, né? Na Argentina, a gente teve um processo muito impactante, inclusive tem uma discussão já avançada lá a respeito de legislação. Então, eu acredito que o julgamento do ex-presidente Lula, com esse reconhecimento, ele impacta muito a jurisprudência aqui no Brasil. Quer dizer, os julgamentos futuros que os tribunais devem fazer sempre que esse processo for denunciado como método. Acredito que vira um paradigma. Tá certo. Agora, uma última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a gente tem, nesse momento, eu acho que não só, vamos dizer, a justiça sendo realmente aplicada, mas a gente tem uma organização maciça de diferentes entidades, né, como, por exemplo, a ABJD, que fortalecem muito vamos dizer, a vitória do ex-presidente Lula, né? É muito importante essa organização tanto dos profissionais do direito, claro, dos juristas, mas, enfim, de todos que puderem, porque é uma batalha mesmo de versões, né? Assim, de comunicação, quase. Sim, isso é importante falar, né? Porque, na verdade, muitas entidades surgiram desde o golpe que tirou da presidência a presidenta Dilma para cá, exatamente porque muitas entidades jurídicas surgiram, não apenas a ABJD, exatamente na compreensão de que era preciso reforçar institucionalmente a defesa da democracia pelos atores do campo jurídico, né? Então, assim, a ABJD, ela surge lá em 2016, exatamente nos debates do golpe contra a ex-presidenta, contra a presidenta Dilma. E, naquele momento, coincidentemente, né? Enfim, sem coincidência nenhuma, claro, estou sendo irônica, era o momento em que o ex-presidente Lula começava a ser investigado formalmente no âmbito da Operação Lava Jato. Então, assim, em 2019, para fazer um histórico, a BJD criou a campanha chamada Moro Mente, como forma lançada no Brasil inteiro, como forma de denunciar todas as ilegalidades e arbitrariedades que eram cometidas no âmbito da Operação Lava Jato, né? Sempre tendo consciência que o passo seguinte teria que ser o reconhecimento de que Sérgio Moro era um juiz suspeito, não cumpriu em nenhuma fase processual o requisito constitucional da imparcialidade. Então, a gente considera que a votação que foi feita na terça-feira, dia 23, foi um pouco o fim da nossa campanha, da campanha Moro Mente, porque o fim de toda essa delonga chamada Lava Jato, como ainda tem umas viúvas e viúvos aí, ainda tem uns capítulos pela frente, a gente temos que ficar atentos e fortes. Agora, só para concluir, em termos da sua pergunta, teve diversos grupos de advogados progressistas e de outras entidades do campo jurídico democrático que foram criados também nesse escopo e estiveram nessa luta também, estão nessa luta também, né? Em atos, em manifestações, denunciando sempre. E agora, enfim, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que Sérgio Moro é um juiz suspeito, ele prova definitivamente que o ex-presidente Lula é inocente, né? Uma vitória da verdade. E de muitas formas, a gente já chegou a colocar isso em escrito, é o reencontro do Supremo com a Constituição Federal. Porque em diversos momentos em todo esse tempo, o Supremo, infelizmente, chancelou as ações da Lava Jato. Em momentos nevrálgicos, o Supremo chancelou as ações da Lava Jato. Então, agora foi uma vitória da verdade e da luta
pela verdade, né? E temos que continuar aí por um tempo ainda com os novos passos dessa luta. Ana, bom, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu só queria, antes da gente encerrar, que você repetisse a frase em complemento do nosso combate ao crime, cometendo crime, como é que é? Como é que é? Você falou uma frase, não se combate. Sim. Não, quem falou não se combate crimes cometendo crimes foram os ministros, primeiro o ministro Gilmar Mendes, depois até o ministro Nunes Marques, no seu voto vencido. E eu disse que é importante a gente, eu complemento dizendo que não se cria crimes fictícios para combater inimigos ideológicos. Muito obrigado. Acho que essa é uma frase muito importante sobre a qual o Brasil deve refletir. Mais uma vez agradeço a sua presença e lembro aqui que essa quadrilha, né, da Lava Jato, que criou crimes fictícios, como disse muito bem a Tânia, não teve nenhum escrúpulo, a gente pode ver na perseguição ao ex-presidente Lula. Eles tiveram a ajuda de muita gente que hoje se faz desentendida e é hora, mais do que nunca, de virar esse jogo e mudar muito a narrativa, né? Tânia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Lula inocente. Vamos à luta. É isso. Bom, gente, agora vamos para um momento muito importante deste mutirão Lula livre, justiça para Lula, justiça para o Brasil. Um dos advogados de defesa do ex-presidente Lula, o doutor Cristiano Zanin, vai responder a algumas perguntas que foram feitas por pessoas específicas, vocês vão acompanhar a partir de agora. A única dúvida que eu tenho em relação a tudo isso é porque só agora perceberam que tudo aquilo tinha um vício, que tudo aquilo tinha erros jurídicos e inadequações. Porque só agora foi anulado todo o processo porque não tinha competência de ser em Curitiba. Agradeço ao padre Júlio Lancelotti pela questão que me foi formulada e aproveito o ensejo para cumprimentar e parabenizar o padre Júlio Lancelotti pelo maravilhoso trabalho que realiza. Padre Júlio, é difícil às vezes explicar por que a justiça demorou 5 anos para reconhecer os vícios, as ilegalidades que estavam sendo praticadas contra o presidente Lula pela chamada Operação Lava Jato. O fato é que, ao longo desses 5 anos, nós batalhamos, lutamos sem parar e apontamos concretamente e com base em provas essas ilegalidades, seja no tocante à incompetência da Justiça Federal de Curitiba, seja no tocante à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, dentre outras inúmeras ilegalidades. É certo que a Lava Jato se utilizou aqui de técnicas bastante sofisticadas, inclusive desenvolvidas comprovadamente com a ajuda de agências estrangeiras, que buscou criar um ambiente artificial de culpa, buscou constranger até mesmo os membros dos tribunais que estavam fazendo a reavaliação das decisões tomadas na primeira instância, e essa técnica também causou, a meu ver, uma espécie de anestesia na sociedade e nos tribunais ao longo de alguns anos. Felizmente, nós chegamos agora a um momento muito importante, a um momento em que existe uma capacidade efetivamente de saber que a Lava Jato praticou inúmeras ilegalidades. É certo que isso já estava provado, mas talvez fatos mais recentes, como o livro do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o próprio acesso que nós tivemos aos arquivos oficiais da Operação Spoofing, com autorização do Supremo Tribunal Federal, mostraram, iluminaram aquilo que nós sempre dissemos e apontam numa direção bastante grave, numa direção
de que alguns agentes do sistema de justiça, infelizmente, tentaram construir um projeto de poder, e esse projeto de poder passava pela destruição do ex-presidente Lula. Eu gostaria de saber se o plenário do STF pode derrubar a decisão do ministro Fachin, mesmo considerando a grande vitória da confirmação da suspensão de Moro? O presidente Lula pode sofrer algum revés? Eu agradeço ao Aloysio Matias, do Comitê Lula Livre do Rio Grande do Norte, e esclareço que essa decisão tomada pelo ministro Edson Fachin no dia 8 de março para reconhecer a incompetência da Justiça Federal de Curitiba e, por consequência, anular todos os atos decisórios tomados por aquele juízo, ela está amparada em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seja em decisão do plenário da Corte, seja em decisões que referendaram esse precedente do Tribunal Pleno na segunda turma. Então, ao nosso ver, é uma decisão muito sólida e a nossa expectativa é que ela seja mantida também na análise do órgão colegiado. A Procuradoria-Geral da República apresentou um recurso contra essa decisão do ministro Edson Fachin, e nós entendemos que esse recurso sequer seria cabível. Agora, mesmo que ele seja analisado, e ao nosso ver essa análise compete à segunda turma do Supremo, nós entendemos que a decisão deve ser mantida porque ela apenas aplica um entendimento, uma jurisprudência já pacífica no Supremo e, por isso, deve também valer para o presidente Lula. A amplitude da decisão da segunda turma do STF inclui a anulação da condenação do sítio de Atibaia? Houve um cerceamento à defesa para comprovar quem eram os verdadeiros donos da propriedade? E quais são os próximos passos da defesa do nosso querido presidente? Obrigada. Agradeço à professora Takimoto pela pergunta e esclareço que a decisão proferida no dia 8 de março pelo ministro Edson Fachin, ela anulou as duas condenações que haviam sido injustamente impostas ao presidente Lula e também restabeleceu todos os seus direitos políticos. A decisão do ministro Edson Fachin, ela reconhece a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para analisar os casos que foram lá apresentados envolvendo o presidente Lula. Ela aplica uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, segundo a qual casos que não tenham relação com desvios ocorridos na Petrobras não podem ser analisados pela chamada Lava Jato. Mas então é isso, a decisão anulou as duas condenações, o presidente Lula não tem qualquer condenação e também restabeleceu todos os seus direitos políticos. Estamos vivendo um estado de exceção. Caso haja uma manobra política no STF para manter a inexigibilidade do presidente Lula, o que poderá ser feito? Eu agradeço ao Muniz pela questão, ao Muniz, coordenador do coletivo Alvorada, e eu entendo sim que nós estamos vivendo num estado de exceção. E esse estado de exceção, inclusive, foi expressamente reconhecido por meio de um acórdão proferido em 2016 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aquele tribunal, que é o Tribunal de Apelação da Lava Jato, ao analisar uma situação que envolveu grampos ilegais realizados pela Lava Jato, inclusive em relação ao principal ramal do nosso escritório, o tribunal decidiu que a Lava Jato, por ser algo excepcional, não estaria sujeita às regras gerais, ou seja, não estaria sujeita às leis e à própria Constituição.
Então, ao meu ver, essa é uma decisão que precisa ser ainda analisada, é uma decisão que abriu as portas para que a Lava Jato praticasse toda a sorte de ilegalidades e arbitrariedades ao longo do tempo. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, proferiu algumas decisões muito importantes, históricas, e que, ao meu ver, estão recolocando o país no trilho da legalidade e fortalecendo o próprio sistema de justiça. Talvez tenhamos realmente agora uma oportunidade de deixar esse estado de exceção a partir de uma atuação bastante clara, consistente da nossa Suprema Corte. Eu penso que a decisão da segunda turma do STF anulou todos os atos praticados por Moro lá em Curitiba. A minha pergunta é: isso anula também a cassação dos direitos à segurança institucional do ex-presidente Lula? Anula também o confisco dos bens do Lula? Carlos Alberto, a decisão tomada no dia 8 de março pelo ministro Edson Fachin, ela anulou todos os atos decisórios praticados pelo juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, ou seja, o juízo da Lava Jato. Então, todas as decisões tomadas por aquele órgão judicial, inclusive as 2 condenações injustas impostas ao presidente Lula, o confisco dos seus bens, ao nosso ver, tudo isso está alcançado pela decisão tomada pelo ministro Edson Fachin. É certo que já houve ali alguns novos pronunciamentos da Justiça Federal de Curitiba, tentando ainda manter algumas das decisões que foram proferidas, mas nós já estamos também cuidando disso, já levamos ao Supremo essa nova situação e esperamos que a decisão tomada pelo ministro Edson Fachin no dia 8 de março seja cumprida em toda a sua extensão. Tá certo, vocês viram essa primeira parte dos esclarecimentos, de perguntas e respostas do Dr. Cristiano Zanin. Antes da gente voltar, eu vou ler aqui alguns comentários de pessoas, companheiros e companheiras que estão nos assistindo em todo o Brasil e fora dele também. Começa pelo Volney Castilho Alves. Ele diz o seguinte: parabéns, Cristiano Zanin e Valesca Martins, pela dedicação e competência. Vocês entraram nos anais da história do Brasil. A Osana Maria Matos diz o seguinte: gratidão aos advogados do presidente Lula. O Bingo da Divinéia Grajaú diz: o casal Zanin dá orgulho à advocacia. E é isso, minha gente. Bom, então agora, depois desse momento de muitos comentários, muita gente está nos assistindo, curtindo, eu peço mais uma vez para vocês que compartilhem, convidem seus amigos para assistir e digam a todos que Sérgio Moro é suspeito, Lula é inocente. Então, seguimos com perguntas e respostas com Cristiano Zanin. A ministra Carmen Lúcia não deixou claro no voto dela, no meu entendimento pelo menos, se a suspeição de Sérgio Moro é só no caso do triplex ou se estende automaticamente para todas as decisões de Curitiba envolvendo o ex-presidente Lula. A defesa vai ter que pedir essa extensão ou ela é automática? Agradeço ao Rodrigo Viana, ilustre jornalista, pela pergunta encaminhada e esclareço que a decisão tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ela foi tomada em relação a um habeas corpus que impugnava uma decisão do Superior Tribunal de Justiça
que trata do chamado caso do triplex do Guarujá. No entanto, desde o início, desde o momento em que apresentamos o habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, nós também pedimos a extensão da suspeição e das suas consequências jurídicas para os outros casos em que o ex-juiz Sérgio Moro atuou contra o presidente Lula. Afinal, todos esses casos têm uma origem comum, eles tramitaram praticamente de forma simultânea e não é lógico nem jurídico, ao nosso ver, que a suspeição do ex-juiz fique restrita apenas a um caso. Ao mesmo tempo, ele fazia audiências do caso do triplex e praticamente fazia também as audiências dos outros casos. Ele não proferiu sentença no caso do sítio de Atibaia ou no caso do suposto imóvel para o Instituto Lula, mas ele conduziu também, nesses outros 2 processos, praticamente toda a instrução processual e também a fase pré-processual, a fase da investigação. Então, nós vamos aguardar a publicação do acórdão para fazer uma verificação sobre a análise desse pedido já feito, sobre a extensão dos efeitos da suspeição e, caso ela não esteja contemplada nesse acórdão, nós vamos tomar as medidas necessárias para buscar também a extensão da suspeição para os outros casos em que o ex-juiz Sérgio Moro tenha atuado contra o presidente Lula. Todos os processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato foram anulados, inclusive aqueles nos quais ele tinha sido condenado, que é o caso do triplex do Guarujá e o sítio do Atibaia. Neste caso, livre de condenações, o ex-presidente Lula poderá ser candidato em 2022? A garantia de que o ex-presidente Lula pode concorrer nas próximas eleições, quem vai decidir isso? Qual é o procedimento para total garantia da elegibilidade dele no próximo pleito? A decisão proferida pelo ministro Edson Fachin no dia 8 de março, ela anulou as 2 condenações injustas que haviam sido impostas ao presidente Lula, tanto no chamado caso do triplex do Guarujá, como também no chamado caso do sítio de Atibaia. E essa decisão do ministro Edson Fachin, do dia 8 de março, ela também tem, por consequência, restabelecer todos os direitos políticos do presidente Lula, de modo que, se ele quiser, ele pode ser candidato nas eleições de 2022. Essa decisão do ministro Edson Fachin, do dia 8 de março, ela já produz efeitos imediatos desde aquela data. Nós entendemos que ela é muito sólida e não temos a expectativa de qualquer alteração, embora ela tenha sido impugnada por um recurso da Procuradoria-Geral da República que busca revertê-la. Nós entendemos, no entanto, que esse recurso sequer se mostra cabível e, pelo fato da decisão do ministro Edson Fachin estar amparada em sólida jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, nós não temos a expectativa de que ela possa ser revertida, reformada. Então, a prevalecer essa decisão tomada no dia 8 de março pelo ministro Edson Fachin, o presidente Lula, se quiser, pode sim se candidatar a qualquer cargo que envolva a disputa eleitoral, inclusive nas eleições presidenciais de 2022. Eu aproveito essa oportunidade para perguntar para você quais foram as práticas da advocacia e de comunicação que vocês precisaram inovar para aprender a jogar nesse contexto de lawfare. Eu digo para além da estratégia processual, é claro. E como vocês se sentiram e lidaram cotidianamente depois do escritório de vocês terem sido injustamente grampeado pelo ex-juiz Sérgio Moro? Eu agradeço a pergunta
do André Zanado, editor do site Justificando, e a questão toca em um tema que nós desenvolvemos, né, há bastante tempo, que é o lawfare. Lá em 2015, 2016, Valesca e eu, já atuando na defesa do presidente Lula, identificamos que não estávamos diante de uma investigação ou de um processo normal. Nós víamos claramente, né, alguns agentes do sistema de justiça querendo utilizar a lei para fins ilegítimos. E nós mostramos que no lawfare existe o uso estratégico da lei para fins ilegítimos. Mostramos que o lawfare ocorre nas mesmas dimensões da guerra tradicional. Existe a escolha da jurisdição mais favorável, assim como na guerra tradicional existe a escolha do campo de batalha. Existe a escolha da lei, assim como na guerra convencional existe a escolha do armamento. E também existe no lawfare as externalidades, tal como a propaganda na guerra tradicional, que busca viabilizar, tornar aceitável, justificar os motivos da guerra. E as externalidades no lawfare envolvem diretamente, né, a participação também da mídia. A mídia, ou pelo menos uma parte, acaba tendo um papel decisivo para criar um ambiente artificial de culpa e para demonizar aquele que é alvo do lawfare. Então, nós tínhamos um caso que ocorria ali em autos de processo, mas, por envolver o lawfare, também ocorria, né, desdobramentos em diversas outras áreas, envolvendo diversas outras profissões, ciências, inclusive o jornalismo. E tivemos, portanto, que aprimorar o nosso conhecimento para poder também enfrentar o lawfare que estava sendo praticado contra o presidente Lula. Tá certo, vocês viram que coisas, que falas importantes, o quanto foi travada uma briga de anos, né? Antes de dar sequência, eu vou ler aqui mais alguns comentários de quem nos assiste. A Aline Fassis diz: vocês, advogados, realmente foram incríveis e incansáveis. Parabéns. E ela diz ainda que foi maravilhoso ver o reconhecimento e a homenagem emocionada que o Gilmar Mendes fez ao Dr. Cristiano Zanin e à Valesca Teixeira. A Clênia Ferreira Prates diz o seguinte: persistência, talento e determinação. Parabéns pela belíssima defesa do nosso presidente Lula. Bom, minha gente, agora é o seguinte, né? Depois desses esclarecimentos tão importantes, acho que é muito importante a gente agradecer aqui mais uma vez ao Dr. Zanin pela disponibilidade, né? E também a todos e todas que nos enviaram perguntas. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado e não dá para, né, ficar aqui o dia inteiro. A gente até gostaria. Eu agradeço também a você que aqui nos acompanhou nas redes e que está aí compartilhando as informações, né, apreendendo para levar para mais gente. A gente vai agora encerrar o nosso mutirão Lula Livre. E eu convido você para que a gente assista a mensagem do coordenador da nossa campanha, o companheiro Paulo Camuto. Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Estamos terminando mais uma jornada Lula Livre com muitas informações essas que serão muito úteis na nossa luta para conseguir a plena inocência do companheiro Lula e também a gente continuar avançando na nossa campanha para vacina para todo mundo. Vacina que vai ser muito importante para a gente retomar a nossa economia e também retomar o emprego no Brasil. Acho até que o mês de março seria um mês extraordinário para a gente comemorar as nossas vitórias, se não fosse, lamentavelmente, a morte de milhares e milhares de brasileiros por conta da irresponsabilidade do governo Bolsonaro.
Mas, de qualquer forma, quero relembrar de que as nossas vitórias elas foram fruto de muita luta, muita resistência e muita organização. Se não fosse a militância participar das nossas lutas, como vocês fizeram nesses anos todos de resistência, certamente a gente não estaria colhendo o resultado que colhemos no mês de março. E por isso quero chamar a atenção da importância da gente continuar organizado nas nossas redes, nos nossos grupos, nos nossos comitês, para fazer com que a campanha Lula Livre continue, porque é a única forma que a gente tem de derrotar essa política fascista, genocida do governo Bolsonaro e conseguir que o nosso povo tenha mais emprego, mais renda e mais oportunidade. Vamos continuar firme na luta até a vitória. Tenho certeza que a gente chega lá e muito em breve a gente vai poder entregar para o povo brasileiro um país mais feliz e um país mais justo. Fique com Deus e até o próximo encontro. Ninguém vai me impedir de festejar, vendo ele voltar pra gente. E o riso que tentaram abafar